Olá, tudo bem com você? Nós estamos aqui meditando na palavra de Deus em ordem cronológica e agora nós estamos meditando no último livro da Bíblia, o Apocalipse. Estamos no capítulo 2 e estamos lendo igreja por igreja, as cartas que o Senhor Jesus enviou às igrejas. E hoje nós vamos ler a respeito da igreja de Pérgamo. Como sempre, eu peço que você dê o seu gosto, partilhe o vídeo e vamos fazer a oração. Meu Deus, em o nome do Senhor Jesus, o Senhor que enviou essas cartas às igrejas e hoje elas representam a nós. E quantos de nós, assim como Pérgamo, sofrem perseguições ou precisam lutar com todas as forças para não cair? Meu Deus, que o Senhor venha sustentar-nos na fé para que possamos chegar no último dia e encontrarmos contigo. Senhor, fale conosco, abrindo e dando entendimento para a tua palavra. Que assim seja. Então, Apocalipse 2, versículo 12, vamos ler toda a carta. E ao anjo da igreja que está em Pérgamo, escreve: isso diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Conheço as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. E retens o meu nome, e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, a qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e fornicassem. Assim tens também os que retêm a doutrina dos nicolaítas, o que eu odeio. Arrepende-te, pois, quando não em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome, escrito com o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Cada carta que o Senhor Jesus envia às igrejas, ele se apresenta de uma forma, Para Éfeso, por exemplo, ele se identificou como aquele que tem na sua destra as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 castiçais. Então, ele se identifica para essa igreja dessa forma. Já para Esmirna, ele diz: isso diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Então, sempre como ele se identifica para a igreja, demonstra mais ou menos o que está acontecendo naquela igreja. Então, para aquela que havia perdido o primeiro amor, apesar deles estarem longe do primeiro amor, Jesus estava ali andando no meio delas. Para Esmirna, como nós vimos, que eles sofriam, padeciam, e isso faziam eles ser uma igreja que não teve nenhuma reprovação. Então, Jesus se identifica como o primeiro e o último, quer dizer, aquele que estava morto, mas reviveu, aquele que venceu, assim como a igreja que passa pelas perseguições, também irá vencer. E agora, nós paramos aqui no 12, onde ele se identifica assim. Eu vou ler todo o versículo e já vou para o comentário do bispo. E ao anjo da igreja que está em Pérgamo, escreve: isso diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Comentário, então, igreja de Pérgamo. A cidade de Pérgamo foi a antiga capital política da Ásia. Era famosa pela sua biblioteca, a mais importante da época depois da Alexandria, na Grécia. A cidade era caracterizada pelo paganismo, pela perversidade, pela idolatria, pois havia nela um gigantesco altar a Júpiter. Jesus se identificou para essa igreja como aquele que tem a espada aguda de 2 fios, porque é a palavra de Deus. Essa espada revela o que está em oculto. Além disso, julga, convence e faz separação entre o joio e o trigo, entre a alma e o espírito. Jesus é a palavra que se fez carne e habitou entre nós. Então, aqui está a definição do Senhor Jesus para essa igreja, A espada, a palavra, E qual tempo você tem tido para a palavra, Qual esforço você tem tido para meditar na palavra de Deus? Porque isso é importante. Porque se nós não temos tempo nem esforço para ler a palavra, nós vamos investir tempo e esforço em outra coisa que seja desse mundo,
qualquer que seja, ainda que seja lícito fazer, mas nós temos que ter tempo para Deus, né? O tempo, ele é distribuído para todas as pessoas igualmente, mas cada um investe seu tempo de uma forma. No 13 ele diz assim, ó, conheço as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. E retens o meu nome e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, a qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. O comentário do 13, o trono de Satanás, faz referência à atuação do diabo naquela cidade, que era a sede do culto ao imperador romano César Augusto. Todos eram obrigados a oferecer incenso diante da sua estátua e a tratá-lo como uma divindade. Aqueles que se recusavam a adorá-lo como se fosse um deus eram sacrificados por ele. Conta-se que Antipas, um dos principais pastores da igreja de Pérgamo, a quem o Senhor Jesus chama de minha fiel testemunha, foi assado vivo dentro de um boi de bronze por ter se recusado a adorar o imperador romano. Era assim que viviam os cristãos daquela cidade, os quais preferiam a morte a negar a sua fé. Bem diferente de muitos cristãos de hoje, que, ao passarem por situações bem mais simples, desanimam e deixam de buscar a Deus. Os nascidos do Espírito Santo recebem a revelação da fé que os faz suportar todas as lutas e as aflições que surgem por causa da palavra de Deus. Bom, aqui ele fala então, conheço as tuas obras, né? Sabe o que eu acho interessante? É que o Senhor Jesus sabe tudo a nosso respeito, né? Ele sabe aonde nós habitamos, com quem nós convivemos, ele sabe o que nós fazemos, ele sabe o que nós pensamos, ele sabe exatamente de todas as coisas, né? Por isso que ele fala, conheço as tuas obras. Ele também não entra em detalhes das obras, diferente de Éfeso, mas ele fala aqui, e onde habitas? Quer dizer, ele sabe das minhas obras e aonde eu habito. No caso deles, eles habitavam onde está o trono de Satanás, né? O quão difícil, por exemplo, é a pessoa que ela é única na família dela a buscar a Deus. Quando, digamos, ela mora com toda a família dela e são pessoas que não comungam da mesma fé e às vezes até zombam dela pela fé que ela tem, pela disposição que ela tem de ir para a igreja, por exemplo, de ir para uma vigília, passar uma noite inteira buscando a Deus, né? Viver com o diabo, viver com aquilo que é terrível, que é malévolo. Por exemplo, eu já conheci pessoas que elas vieram para a igreja porque estavam sofrendo e foram extremamente perseguidas em casa, porque em casa os pais tinham sua religião e eles não aceitavam que o filho pudesse trocar de religião como aquela. Então, expulsavam, jogavam as roupas pela janela ou até coisas piores. Então, saber onde está o trono de Satanás. Agora, que interessante, né? O trono, ele não está estabelecido, ele apenas está presente, que é, como o bispo escreveu no comentário, né? O culto ao imperador romano, ele sabe aonde exatamente nós estamos, a vizinhança que você tem, a família, o local de trabalho. Ele conhece os poderes satânicos que se enfurecem à sua volta no dia a dia, de maneira que você quase perde a capacidade de respirar. Então, o que é a respiração para nós, os cristãos? É a nossa oração. Então, Jesus sabe de tudo. Você não tem que estar preocupado. Então, sei aonde você habitas, que é o trono de Satanás, e retens o meu nome, e não negaste a minha fé. Então, quer dizer, retenho, guardar, eu guardo, continuo guardando, apesar de tantas coisas à minha volta me fazendo mal, eu continuo guardando, perseverando, né? E não negaste a minha fé. Porque muitos pensam assim, bom, se era só acender um incenso, então eu vou lá acender um incenso para ele, para o imperador romano, porque aí eu vou ficar livre. Mas aonde está a sua consciência? Isso é traição, né? É como, por exemplo, você casar e ficar flertando com outras mulheres, né? Hoje, pela rede social, pelas mensagens, né? Ah, não, mas eu não quero nada com elas. Mas você se sente bem fazendo aquilo. Você está agradando a sua própria carne. Negar
vai fortalecer a sua fé, vai fazer mal à sua carne. E ele fala, ainda nos dias de Antipas, né, como nós vimos como ele morreu, minha fiel testemunha. Veja que o Senhor Jesus dá testemunho de Antipas. Se hoje o Senhor Jesus fosse falar a seu respeito, o que será que ele diria? Se ele fosse falar ao meu respeito, o que será que ele diria a meu respeito? A qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Então, veja, o que será que ele diria a nosso respeito? Já parou para pensar nisso? Lá em Isaías ele fala, eu que sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito. Pensamentos de bem, não de mal. Olha, que venhamos nos converter cada vez mais, que essas palavras elas venham penetrar no fundo do seu coração e transformar você nessa nova criatura, se não é. Então, versículo 14. Mas algumas coisas, poucas coisas, tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e fornicassem. Assim tens também os que retêm a doutrina dos nicolaítas, o que eu odeio. O comentário do 14 diz, Balaão era um profeta falso e corrupto que venceu sua própria consciência. Seu interesse era apenas o lucro material. Por isso usava o conhecimento que tinha sem o menor escrúpulo. Sua doutrina consistia em estimular as pessoas a praticarem a prostituição e a comerem alimento sacrificado aos ídolos. Isso se tornou um grande tropeço para os israelitas, levando milhares à morte. O espírito de Balaão se mantém tão vivo em nossos dias quanto nos dias em que Israel se dirigia à terra prometida. Seus conselhos têm levado muitas pessoas a abandonarem a sã doutrina da palavra de Deus e se entregarem à corrupção espiritual e, consequentemente, à morte eterna. O diabo sempre trabalhou em duas frentes. Do lado de fora, levanta as perseguições e do lado de dentro, usa falsos convertidos para disseminar ensinamentos demoníacos, a fim de levar alguns ao mundanismo, à depravação e à imoralidade. Bom, nós vamos entender aqui, né? O trono de Satanás não está estabelecido, ele está presente, mas o único trono estabelecido é o de Deus. Mas ele diz aqui, né? Mas algumas poucas coisas tenho contra ti. Então, havia algo que acontecia naquela igreja que o Senhor Jesus tinha contra ela. Não eram todos, mas eram alguns, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão. E como o bispo explicou nessa palavra, Balaão mandou o rei enviar mulheres. Então, aí ele fala especificamente sobre a prostituição e sobre a fornicação, o sexo fora do casamento. Então, o diabo, ele nos rodeia, buscando nossos pontos fracos, para através dos pontos fracos, ele enviar esses inimigos para que nós possamos cair. Então, naquela época, Pérgamo, os homens, eles estavam sendo possuídos pelo espírito do inimigo. E esse poder espiritual fazia com que eles fizessem coisas erradas, né? Então, esse é o maior problema, esse é o maior detalhe da igreja daquela época. E ele trabalha de que maneira? Com métodos. Por exemplo, eu fiz aqui um apanhado de coisas, né? Seus métodos são muito sutis, mas seu objetivo permanece o mesmo. Ele quer que no dia a dia neguemos o nome de Jesus, né? Perante as pessoas, os amigos, conhecidos, familiares, impondo-nos sendo egoístas, invejosos, difamadores. Ele quer que nos calemos quando devemos falar, de modo que nossa posição corresponda a de Pedro. Não conheço o homem de quem vocês estão falando, quando Pedro negou a Jesus, né? Então, quando nós nos firmamos em Jesus, nós temos essa força. Por exemplo, ele falou assim, né? Permanece fiel. E eu estava fazendo estudo sobre essa palavra. O grego, a tradução desse permanece fiel, ele quer dizer um pouco mais do que isso.
ele fala o seguinte, né? No grego, né? Ele tem mais força. Ele fala assim: segurar e agarrar-se com toda a força. Então, quando ele falou sobre aqueles que estavam sendo perseguidos, né? Estavam naquele ambiente onde Satanás estava, onde o líder deles foi morto, mas permanece fiel, quer dizer, ele permaneceu-se agarrado àquela convicção, àquela ideia, àquele pensamento, e ele não se deteve dele. Então, ele fala, né, os tropeços, voltando aqui o 14, tropeços e a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem do sacrifício da idolatria e fornicassem. Então é nessa hora que nós temos que aprender a ser mártires também. Assim como o líder dele foi um mártir, nós somos mártires do que? Das nossas vontades, dos prazeres. Não é ser infeliz, né? Por exemplo, tudo que é bom fala, não, eu não quero ser feliz, eu quero ser um infeliz mesmo. Não, não é esse sentido, mas é no sentido de nós abstermos, né? Abrimos mão de um convívio deste mundo natural, que agrada a todos, para agradar somente a Deus. E quem faz isso, por vezes, mesmo convivendo com um familiar que não tem a mesma fé, às vezes até persegue, mas ela vai permanecer firme, como testemunhas fiéis daquele que resiste até a morte. Aí ele fala sobre os nicolaítas, né? Tanto a doutrina de Balaão como dos nicolaítas, elas são muito próximas, elas são iguais. Então, nicolaítas e os discípulos de Balaão, né, na tradução histórica, eles dizem assim, nicolaítas sustentavam a doutrina de Balaão. Então, nicolaítas é igual denominação grega dos discípulos da doutrina de Balaão. Então, eles seguiam o mesmo propósito, o mesmo ideal daqueles homens. No 15:16, arrepende-te, pois, quando não, em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Então, ele chama-nos ao arrependimento. Quer dizer, o reconhecimento é quando, por exemplo, você está de uma maneira caminhando para a morte e você fala, não é esse o caminho, eu vou mudar a direção e eu vou ao GPS. Qual GPS nós temos hoje que nos faz andar no caminho certo? A Bíblia, a palavra de Deus. Por isso que ele fala, batalharei com a espada da minha boca. Então, o Senhor Jesus é o caminho. Não há outro caminho que nos levará a Deus. Então, o GPS vai me levar ao caminho certo. Por isso que nós falamos normalmente, né? Eu prefiro estar a poucos centímetros do inferno, mas caminhando na direção correta, do que estar a muitos quilômetros de distância do inferno e estar me encaminhando para ele dia após dia. Então é melhor, é preferível você estar no caminho certo, que é o caminho da fé. Então ele diz, portanto, arrependa-se, senão virei em breve até você e lutarei contra eles, os apóstatas, né? Com a espada da minha boca. Porque o que Satanás faz, né? Ele tenta derrubar o Filho de Deus exteriormente, ele faz de tudo para conseguir. Mas se ele não consegue exteriormente, ele vai tentar interiormente. As dúvidas, né? A culpa, os receios. Mas nós temos uma arma contra isso tudo. Uma arma contra o pecado. Se chama arrependimento. Assim como o pecado entra, e eu costumo dizer que o pecado é um espírito, o arrependimento é o Espírito Santo nos convencendo dos nossos erros. 17, né? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, mais uma vez, nós vemos o Senhor Jesus falando sobre o ouvido, né? O ouvir, né? Eu entendo isso como dar ouvidos, é você obedecer. Porque todas as pessoas que vão à igreja, elas estão ouvindo o pastor pregando, mas quantas delas darão ouvidos àquela pregação? Então vamos lá, 17. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece senão aquele que o recebe. Comentário, o maná escondido. O maná está escondido porque é o alimento para quem crê.
Isto é, somente aqueles que se rendem aos pés do Salvador com o coração quebrantado têm acesso a ele. O maná representa o pão da vida, o Senhor Jesus. Já quanto à pedra branca, embora haja muitas interpretações com respeito ao seu significado, cremos que seja uma representação do nosso Salvador, pois ele é a pedra principal e a pedra fundamental. Alguns dizem que nos tribunais antigos, os que eram absolvidos das acusações recebiam uma pedra branca. Ela servia também como uma espécie de bilhete de entrada em eventos importantes. Por esse ponto de vista, Jesus é a pedra branca que nos absolve dos nossos pecados e garante a nossa entrada no céu. Quando o sumo sacerdote entrava na presença de Deus, levava no peito, na altura do coração, 12 pedras, cada uma delas representando o nome dos filhos de Israel. Agora podemos entender melhor a promessa feita pelo Senhor aos vencedores da igreja de Pérgamo sobre o novo nome escrito na pedra branca, que representa uma nova identidade, uma nova vida e um novo começo. Mas somente quem a recebe, quem a receber, o conhecerá. Que promessa, né? A promessa para os vencedores que contém uma íntima comunhão com Deus. Através de quem? Do nosso sumo sacerdote, o Senhor Jesus. Que maravilha! Que leva o nosso nome diante do Pai. E ele está sentado à direita da majestade nas alturas e intercede por nós. Que maravilha! Você tem esse Deus em você? Você está firmado sobre essa pedra fundamental e gravado na preciosa pedra branca? Ou você tem que ser julgado pela espada dele? O Espírito Santo, Deus, Senhor Jesus, ele não aceita mistura. Tem que ser único, exclusivo, purificado, totalmente dele. E você já está firmado nesta rocha, na palavra de Deus, no Senhor Jesus? Se Jesus voltasse hoje, qual seria a sua condição espiritual? De que lado você estaria? Daqueles que foram fiéis testemunhas, quer dizer, agarraram-se à fé, agarraram-se a Jesus e não o negam por nada? Ou você estaria do lado daqueles que serviam, né, aos prazeres e seguiam a doutrina de Balaão e dos nicolaítas? Quem você seria nessa igreja? Quem você é nos dias de hoje? Facilmente nós podemos chegar à conclusão de que muitos têm negado a Jesus em troca de prazeres deste mundo. Não faça isso. Cuide para que você não caia. Mantenha-se de pé. Deus abençoe. Até o próximo vídeo.